temos hoje será o N, família N. É um rosé bruto, um rosé com cerca de 6 gramas e meia de açúcar, um rosé de 2016, um belíssimo vinho de uma região que é pioneira, foi pioneira em Portugal em termos de espumatização, a região mais antiga a espumatizar em Portugal, Távora Barosa, primeiro vinho dessa região da nossa plataforma. N, um produtor com descendências alemãs, é um vinho que vem então de uma região, como eu falei anteriormente, pioneira. Quem começou a explorar a espumantização nessa região foram os monges cistercienses, tal como a invenção dos espumantes, ou seja, do champanhe, foram os monges desta feita Dom Pérignon e Dom Ruinart. Em Portugal, quem começou e quem introduziu no final do século XVII foram então os monges cistercienses. Uma região muito heterogénea em termos de solos. Temos desde solos xistosos, argilo-calcário e arenosos, com alguma influência granítica leve. Temos neste vinho em específico desta empresa, então 2.000 garrafas unicamente produzidas, uma empresa que produz muito pouco, são muito poucos hectares também eles, um produtor que procura um pouco explorar o que a região melhor tem para dar, a sua tradição e ao mesmo tempo trazer o que os seus antepassados nos conseguem trazer também, ou teriam, sendo que é alemão. Ele tenta um pouco ir buscar a história do Mosel, tendo em si, ou tendo na sua produção, castas alemãs, como casta Riesling, que não temos desta feita, mas teremos provavelmente mais tarde. Aqui temos sim um espumante feito da casta Touriga Nacional, um Touriga Nacional 100%, com cerca de entre 17 e 18 meses de borra, 1 ano e meio de estágio em termos de vinho base, um vinho que nota-se esse mesmo estágio prolongado, pois é um vinho com uma bolha muito fina, com uma perlagem muito elegante e com um cordão muito bem trabalhado. Em termos de cor, uma belíssima cor salmão, pêssego, mas muito mais a fugir para o salmão, muito brilhante, excessivamente brilhante, o que nos impulsiona automaticamente a prová-lo. Eu estou a tentar-me controlar, porque é o que me apetece neste momento, é prová-lo, mas fazendo uma prova um pouco mais informativa, eu vou-me tentar controlar e vamos então ao aromático. No nariz, um vinho bastante contido, nota-se a casta Touriga Nacional. A casta Touriga Nacional em rosé dá sempre uma nota quase de cereja, de amora. Aqui sente-se também essa nota, mas com um laivo de pastelaria muito fino, não muito marcado, de pão, mas muito tenue, é muito marcado pela fruta vermelha, muito primário ainda assim. Foi um vinho que não estagiou em madeiras, 100% inox e depois garrafa. Vigorjado há cerca de 1 ano e meio. Belíssimo vinho, aromaticamente ir buscar muito à casta, não tanto ao método de produção, mas à casta, muita fruta, muita cereja, quase a fazer lembrar o arando. Bem, paladar equilibradíssimo. Eu acho que a palavra certa para este espumante é exatamente isso, equilíbrio. A acidez, o açúcar, a bolha, a complexidade gustativa e aromática, o final longo, tudo isso existe neste vinho. Começando pelo primeiro impacto, tem um primeiro impacto doce, que é logo equilibrado com a acidez do vinho. Uma bolha e uma mousse muito cremosa, muito delicada, muito delgada. Não tem amargos, não tem amargo nenhum, o que é ótimo, tem a ver com o ponto ótimo de maturação das uvas que existe. Enche a boca, gustativamente é muito completo e complexo.
não sufoca em termos de dióxido de carbono, ou seja, não tem um gás demasiadamente agressivo. Isto são leveduras soltas, não são leveduras encapsuladas, o que ajuda também ao conseguir esta espumantização tão perfeita. Um vinho que tem uma espumantização a roçar o perfeito, e o vinho base acompanha essa mesma espumantização longo, muito longo, e que dá um imenso prazer a beber, tanto assim como com comida. Falando em comida, eu elevaria este vinho facilmente a uma sobremesa ou a um prato, muito provavelmente de peixe, com um misto de frutos vermelhos. Se for um peixe, talvez um peixe mais gordo, como a corvina ou mesmo o tamboril. No caso de uma sobremesa também ela de frutos vermelhos, para ser um bocadinho clássico aqui, não fugir muito, ou uma sobremesa de alguns citrinos, tipo uma tartelete de limão, uma tartelete de lima, funcionará bem também porque são gustativamente diferentes, mas têm o açúcar e a acidez a fazerem a ponte entre ambos. Em termos de copo, como conseguem ver, para mim este é o copo certeiro para estes vinhos. É o Grasel Mineralité, é um copo ligeiramente mais aberto em baixo, fechado em cima por causa da acidez, para levar a acidez para o meio, para não exprimir demasiada acidez e depois desequilibrar o vinho. Aromaticamente este copo preserva muito o caráter primário do vinho, e este copo quase que emancipa o caráter primário do vinho, e depois ajuda o vinho a alongar-se no seu final. A temperatura, eu tenho uma temperatura neste momento, uma temperatura de 14 graus, o vinho está perfeito, mas se baixarmos mais 2 graus, pelo menos para as sobremesas, funcionará melhor porque puxará um pouco mais pelo açúcar. Por isso, mais baixo para as sobremesas, com o prato principal, a temperatura que está a 14 graus é perfeita. Continuação.